Hoje eu queria fazer algumas considerações em torno da formação intelectual da classe dirigente. É um dos problemas mais graves do Brasil, porque se você observar a história de outros países ao longo dos tempos, você verá que a coisa mais normal é a presença de homens monstruosamente cultos e de grandes escritores nos altos postos. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem vários. Você pega Abraham Lincoln, o que quer que você pense do Lincoln, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele é um dos maiores escritores da língua inglesa. Teddy Roosevelt também é a mesma coisa. Até hoje se lê os escritos dele com muito encantamento, com prazer verdadeiro e com muito proveito. Se você pegar, sei lá, na Inglaterra, você tinha Gladstone, Disraeli, Winston Churchill, são enormes escritores, né? Você lê os livros dele ainda com grande proveito. Na França, então, se você chamar um político e tudo quanto é nome, ele não liga, mas se você é acusado de cometer um erro de gramática, ele vai ficar enfesadíssimo. Então, em todos esses países, você vê que a presença do sujeito na classe dominante é um indício de que ele é um homem de alta cultura. E provavelmente ele não é apenas um detentor de alta cultura, mas um produtor dela. Isso é o normal. No Brasil também foi assim até um certo ponto. Se você vê a história do Brasil, né, eu sugiro que vocês leiam o ensaio do Machado de Assis, O Velho Senado, para você ver o que era a classe política do Brasil por volta de 1870, 1880, por aí. Né? Você não consegue reconhecer, né? Quando você vê as figuras que você tinha na época, com Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, depois mais tarde, um pouco mais tarde, Rui Barbosa, eram homens de alto gabarito. O que nós temos hoje? Nós temos uma coleção de analfabetos funcionais. Isso é um negócio gravíssimo. O analfabeto funcional não é questão de ser da esquerda ou da direita, são todos analfabetos funcionais. E isso quer dizer que as coisas mais simples e mais óbvias se tornam para essas pessoas impossíveis de perceber. Você veja, a mudança de governante, por acaso, habilita o novo governante a decretar prisão preventiva para toda a população do país? Forçá-los a ficar em casa? Não é isso? Criar esse rodízio, que você só pode sair na rua conforme o número do seu CPF seja par ou ímpar. Isso aí é uma demonstração de poder que nenhum presidente jamais teve. E a implantação desse novo sistema de poder já é um golpe de Estado muito mais profundo e muito mais significativo do que a mera troca de um governante. Na verdade, você pode trocar um governante sem mudar o sistema de poder existente. Você simplesmente troca um nome por outro. É mais ou menos o que aconteceu quando tiraram a Dilma. Quer dizer, o sistema de poder no Brasil mudou porque tiraram a Dilma? Não mudou nada. Então, você veja, derrubar um presidente não apenas não é a única modalidade de golpe de Estado, mas não é sequer o tipo de golpe de Estado mais profundo e mais perigoso. Só que nós não podemos analisar a realidade de uma sociedade usando as palavras do seu sentido dicionarizado banal. Nós temos que usá-las com o seu sentido próprio, o seu sentido descritivo correto, que corresponda à realidade dos fatos. Você veja, quando as pessoas discutem futebol, elas não usam os termos só para fins de verbalismo. Elas sabem a que elas se referem, né? O tipo de jogada que eles estão fazendo, o nome do jogador, a posição deles no campo. Quer dizer, a linguagem tem uma correspondência com a realidade física exterior. Ou seja, você não tem só signo e significado, você tem o signo e significado referente. Agora, na discussão política só tem signo e significado, nada tem referente. Veja, para você saber o significado, basta você perguntar para alguém o significado de uma palavra. Você pergunta o que é vaca, o que é elefante, o que é governo, o que é Constituição, e a pessoa te diz. Agora, para você observar essas coisas no mundo da política e no mundo da vida cultural é um pouco mais complicado. Por exemplo, se a palavra que você está usando se refere apenas a um ente físico determinado, como leão, elefante ou vaca,
no formiga, basta apontar o bichinho e você sabe o que é, mas as coisas da vida social e cultural não, elas são processos e sistemas e esquemas muito complicados. Então você teria que, para saber o referente da palavra, você tem que saber qual é o esquema de ações humanas que está ali compreendido. Né? Você vê, por exemplo, quando o pessoal usa a palavra comunismo, né? Que nem o idiota do Marco Antônio diz, não, comunismo é estatização dos meios de produção. Eu digo, bom, então nunca existiu comunismo no mundo. O movimento comunista jamais existiu, porque nenhum movimento comunista chegou a fazer isso. Então, quer dizer, o sujeito está usando a palavra num sentido idealístico futuro e confundindo isso com a realidade presente a qual a palavra se refere, meu Deus do céu. Quando o pessoal usa a expressão ideologia comunista, já não sabe o que está falando, porque o comunismo tem umas 200 ideologias lá dentro. Eu já expliquei isso aí. Está lá o marxismo, uma série de artigos do marxismo como cultura. O marxismo é uma cultura integral, cultura de alcance mundial. Tem ali umas 200 ideologias no meio. Se você compara, por exemplo, a ideologia do Stalin com a ideologia do Trotsky, um mandou matar o outro, um queria derrubar o outro do poder e o outro mandou matar. Era a mesma ideologia que eles seguiam? Eu falei, claro que não. Mas ninguém matou tanto os comunistas quanto os próprios comunistas. Por aí você tem ideia do que é a unidade ideológica do comunismo. Essa unidade não existe, pô. Né? O que existe é a unidade funcional de uma cultura. Como, por exemplo, se você pegar uma tribo de índio, pode haver várias disputas na tribo de índio. Um comeu a mulher do outro, roubou o arco do outro, né? Dá algum rolo lá dentro, isso é uma disputa de poder entre o pajé e o cacique, tudo isso tem, mas a unidade da cultura está assegurada, porque a unidade é um conjunto de regras consuetudinais, regras costumeiras, que não precisa estar escrito, tá certo? Que articula as possibilidades de ação humana. Então, se você participa disto, então você é um membro da cultura, e os próprios conflitos que você tem, a diferença, são articuladas de acordo com o sistema cultural vigente, o sistema cultural reinante. Isso é uma coisa que deveria ser óbvia, mas não é. Não é porque, veja, as pessoas no Brasil não têm mais o domínio da linguagem, né? Que é a primeira coisa que você vai ensinar para uma criança. Mas quando a criança é pequena, o que você vai começar a ensinar para ela? Você vai ensinar cálculo integral para o bebê? É? Você vai ensinar engenharia para o bebê? Você vai ensinar futebol para o bebê? Não, você vai ensinar a falar, meu Deus do céu. Então, por quê? Porque todos os demais conhecimentos que a criaturinha possa vir a adquirir dependem da linguagem. Então tem que ensinar primeiro o domínio da linguagem. Se você não tem um domínio suficiente da sua língua natal, vamos falar o português, claro, você não entende nada do que se diz nessa língua. Absolutamente nada. Ora, quando você vê a grosseria dos discursos públicos hoje em dia, a quantidade de erros monstruosos que os caras cometem, está na cara que eles não dominam o idioma. E, portanto, eles nunca sabem do que estão falando. Claro que de vez em quando pode acertar por uma coincidência. Ele falou a coisa errada, mas está pensando a coisa certa, pode acontecer, mas é raro isso aí. Então, veja, o desprezo que a classe dominante brasileira atual tem pelo idioma nacional já mostra, primeiro, que eles não têm patriotismo nenhum. Toda essa afetação de patriotismo é só ostentação de condecorações e espírito corporativo. É só isso. Porque se você ama a sua pátria, ora, a coisa que você mais ama nela é a língua na qual ela te educou, porque foi a primeira coisa que ela te deu. Quando ela te dá a língua, ela te dá um instrumento pelo qual você vai poder conviver com os outros seres humanos, exercer um trabalho, ter uma função, entender o que está se passando, etc, etc. Então, o primeiro valor que assinala a existência de uma nação, a identidade de uma nação, é o seu idioma, meu Deus do céu. Deu para entender? Não precisa ser um idioma, pode ser dois. Você vai na Bélgica, você tem gente que fala lá a língua holandesa e tem quem fala francês. Mas as duas línguas fazem parte da nação. Não é isso? Então, se você não tem amor ao seu idioma, você não tem patriotismo nenhum. O patriotismo é só afetação. Eu não vejo como é possível se você ter amor a um país sem ter amor à língua que se fala nele.